Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia, o último Café com Bíblia a respeito do livro de Eclesiastes. Estamos concluindo hoje essa nossa jornada de algumas semanas, conhecendo um pouquinho mais os pensamentos e aquilo que o pregador Salomão tinha a nos ensinar no seu livro de Eclesiastes. Que pese ter escrito este livro para o seu filho, mas hoje, como filhos da fé, nós podemos olhar para este livro e reconhecer como um livro que foi escrito para nós também. Então quero concluir com vocês hoje o capítulo 12, versículo 9 ao versículo 14, concluindo assim então o seu livro. Salomão disse: O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Maravilha, meus irmãos, o fechamento do escrito do livro de Salomão. Primeiro, ele novamente se apresentando, e por duas vezes aqui ele se autoproclama de o pregador. Vemos, meus irmãos, que ele endereça este livro ao seu filho. Todo o ensino que ele transmitiu foi o ensino dado ao seu filho. E em terceiro lugar, ele vai inclusive aqui nos dizer que também é o autor da grande maioria dos provérbios que estão registrados no livro de Provérbios aqui nas Escrituras. Então, ele se autoproclama sábio, diz que o seu propósito maior era ensinar ao povo, ensinar, dar ao povo conhecimento, e até por isso ele não só escreveu Eclesiastes, mas também escreveu muitos provérbios. Disse que procurou sempre ser um pregador com palavras agradáveis, né, e sempre pautou pela retidão, sempre pautou pela verdade nas suas palavras. Vimos durante todo o livro de Eclesiastes algumas coisas muito difíceis de serem entendidas, mas que certamente no tempo em que Salomão escreveu eram mais facilmente compreendidas. No nosso tempo temos muitas dificuldades para compreender contextos bíblicos relacionados a outras culturas, a outros momentos históricos, mas ainda assim podemos caminhar passo a passo na direção daquilo que o pregador estava nos ensinando. E certamente, meus irmãos, aprendemos muitas coisas. Mas ele disse aqui que em que pese toda a sua sabedoria, em que pese ele fixar ali numa parede sentenças, provérbios escritos dele, ele vai dizer no versículo 11 que tudo isso foi dado pelo único pastor. Ou seja, em que pese toda a sabedoria de Salomão, em que pese todo o seu conhecimento, em que pese o seu escrito muito bem elaborado, ele vai dizer: isso não veio de mim, isso veio de Deus, isso veio do Senhor. Percebam, meus irmãos, que pastor está escrito com letra maiúscula na sua inicial. Portanto, ele está falando aqui de Deus, ele está falando aqui do Senhor. E ele vai terminar então, meus irmãos, mais uma vez, exortando o seu filho e a nós também a caminharmos na presença de Deus. Ele vai dizer, versículos 12, 13 e 14: Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, algo que ele já tinha falado lá atrás. Ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque um dia todas as nossas ações, todas as obras que estarão em nossas mãos, estarão diante de Deus, como diz Moisés no Salmo 90. Tudo estará diante de Deus.
nada no dia do juízo ficará encoberto. Todas as coisas serão reveladas, postas à tona, e ali então seremos julgados por cada uma delas, quer sejam obras boas, quer sejam obras más. Então Salomão, ele termina o seu livro dando essa orientação para o seu filho. Não perca a sua alma, não perca a sua vida. Ande no temor de Deus, guarde os seus mandamentos, porque um dia seremos julgados. Quando nosso Senhor voltar, quando nosso Senhor retornar, quando estivermos na presença do segundo advento, quando Cristo estiver recolhendo a sua igreja, estiver julgando toda a humanidade, nós o que teremos ali em nossas mãos para oferecer ao nosso Senhor. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Eclesiastes foi para nós um bom tempo de aprendizado, um bom tempo de qualificação cristã, um bom tempo para moldar o nosso caráter ao caráter que as Escrituras revelam para nós sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.